Olá, você aí que gosta de filmes, seja bem-vindo a esse canal. Hoje eu tô aqui com a minha amiga Mayara e a gente vai conversar sobre o filme Vozes e Vultos, que estreou já tem um tempinho aí na Netflix, mas a gente assistiu esse filme recentemente e a gente vai falar sobre as peculiaridades desse filme, que tinha tudo pra ser um ótimo filme de suspense e terror, mas vamos lá com calma que a gente vai conversar sobre cada detalhe desse filme. Bom, antes da gente falar exatamente aqui sobre as peculiaridades desse filme, é importante que vocês entendam sobre o que a gente está falando. Vozes e Vultos é um filme que vai tratar da vida de um jovem casal que se muda para uma cidade bem pacata e lá o objetivo deles é de ter um recomeço, de conseguir consertar um pouco a relação deles de casal. O problema é que eles vão se mudar para uma casa que é bem estranha e aí nesse lugar vai acontecer muitas coisas esquisitas. Bom, então galera, agora que eu já apresentei para vocês o filme, eu tô aqui com a Mayara, então Mayara, eu quero te perguntar de primeira já, o que você achou da proposta do filme? O filme, ele tem a ideia de ser um terror sobrenatural, suspense, mas aí, o que você achou? Então, na Netflix tá dizendo lá terror. Eu até sugeri você a ver esse filme porque quando eu assisti com meu noivo, não sei se foi numa sexta-noite, e a gente gosta muito de filmes de terror. Eu gosto muito de filmes de terror. E a gente, beleza, bora assistir isso aqui, tava bem recomendado e tal, apareceu lá na tela inicial da Netflix. Beleza, vamos assistir. E a gente foi assistindo e no início tava bem, assim, senti um suspense ali. Aí começou a aparecer alguns elementos sobrenaturais. E a gente ficou, ok, né, interessante, bora ver o que vai acontecer. E aí a gente pensou que fosse aumentando. Sim, ao longo do filme. Ao longo do filme, né? Fosse desenvolvendo melhor a questão sobrenatural, que ia aparecer um pouco mais de terror. Só que não, eu senti que foi se mantendo, assim, a questão do suspense, do sobrenatural, ele não evolui. Ele se mantém e acaba frustrando bastante lá pra frente, que a gente vai comentar mais lá pra frente. Mas eu acho que de terror, né, um spoiler aí, não tem nada. Esse filme não tem nada de terror. Tem uns elementos. Eu acho que ele tenta, mas não dá pra chamar de filme de terror efetivamente. É muito mais um filme de suspense. É verdade. Eu também tive essa impressão assistindo o filme, né? Quando você me recomendou, né? Eu pensei, tá, ok. Terror não é muito a minha praia, apesar de que esses últimos tempos eu tenho assistido umas coisas um pouco mais nesse estilo, assim, nesse clima de terror e tudo. Já até fiz alguns vídeos aqui no canal sobre esse tipo de conteúdo. Mas, no geral, o terror não é muito a minha praia, né? E aí eu fui lá assistir o filme, assim, com uma certa desconfiança. Caramba, mais um filme de terror e tal. E, de fato, eu também tive essa mesma sensação. Na verdade, o filme, ele se desenvolve bem na parte do suspense, né? A gente consegue ver que o filme ele consegue construir esses elementos de suspense, todo esse clima, até mesmo a própria ambientação que o filme ele se passa. O filme ele consegue construir essa parte muito bem. O problema é que já começa pelo título do filme, que é Vozes e Vultos, então a gente tem uma ideia de que a gente vai ver aqui um monte de fantasma, sei lá, espíritos, alguma coisa assim. Acontece que no filme inteiro, se a gente tiver 4 ou 5 cenas que aparece alguma coisa, que tem alguma manifestação de espírito, de fantasma, ou alguma coisa sobrenatural, é muito, né? Então eu acho que ficou muito estranho a gente ter um filme que tem um título bem sugestivo pra essa parte sobrenatural, pra essa parte de terror, e no final das contas, basicamente ser um filme de suspense com alguns elementos sobrenaturais. Eu acho que tudo bem ter um filme de suspense com elementos de terror e vice-versa também. Até porque os dois gêneros se misturam muitas vezes em vários filmes. Inclusive, se você é como eu e gosta muito de terror e está pensando, nossa, mas tem filmes que são de terror e que não são de um assassino indo lá e tem muito sangue, morte, destruição. Não tem nenhum monstro sanguinário. São filmes só de espírito mesmo que são muito bons. Eu sei. E tem muitos filmes que eu gosto muito e que as pessoas que gostam mais daqueles clássicos de terror mais assustadores mesmo, né? Que tem muito jumpscare. Sim. E, enfim, monstro, sangue, etc. Que eu gosto muito porque são bem desenvolvidos. Tem A Bruxa, por exemplo, que é um filme muito bom, mas que a galera que gosta mais de filmes como It, por exemplo, que tem mais, realmente dá mais medo, né? Tem mais susto, como eu falei, tem mais sangue. Não costuma gostar muito de filmes como A Bruxa, mas é um filme, sim, muito bom. Tem um filme que de terror é o meu preferido, que é o Iluminado, que eu vou falar algumas coisas mais pra frente nesse filme sobre o Iluminado também,
que eu gosto muito. O problema é que o terror nesse filme não foi bem desenvolvido. Eles colocaram alguns elementos soltos, aparentemente. E você fica bem aleatórios. Bem aleatórios, e você fica se perguntando o porquê daquilo. Você espera que mais pra frente vá se desenvolver, só que não desenvolve. E você fica... Por que aquilo aconteceu? A gente espera que as cenas que eles colocam ali, dos elementos de terror, elas tenham algum objetivo no filme, né? Porque, na verdade, se a gente parar pra pensar, né? Quando você... Qualquer elemento que você introduz numa história, numa narrativa, precisa ter um objetivo, né? Você coloca aquilo ali, você não mostra uma cena, você não mostra um determinado objeto, não coloca em detalhes algumas coisas que você não pretende desenvolver mais pra frente na história. Então, me parece muito que o filme, ele faz isso. Ele coloca uma cena bem aleatória, por exemplo, aquela cena do feto, né, que você falou pra mim ainda agora, é uma cena que eu fiquei com expectativa de que aquilo ali tivesse algum significado especial, tivesse alguma importância, talvez na história das pessoas que moraram naquela casa, ou até mesmo na vida da protagonista. Eu até cheguei a pensar que talvez ela tivesse já realizado algum aborto, alguma coisa assim. Pensei nisso também. Mas simplesmente não acontece nada depois disso, né? O filme, ele não mostra nenhum desenvolvimento, ele não mostra nenhuma consequência dessa cena. Eu cheguei a ver algumas explicações sobre o filme, algumas das pessoas falando sobre, e algumas pessoas inclusive defendendo o filme, né, discordando do que a gente tá dizendo aqui. Porém, a gente já tá falando alguns spoilers, né? Tem problema? Não. Então, aqui é pra falar spoiler mesmo. O foco desse vídeo, na verdade, é não assistam, porque ele não é bom. Mas se você quiser, vai por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Estamos avisando vocês, né? Eu consegui entender o que eles tentaram fazer. Esse filme é baseado num livro. Então talvez tenha alguns elementos, como essa cena do feto, que foi um sonho que ela teve, que ela saiu um feto da pia. E aí ela fica assustada e tal, um pesadelo, né? Ela acorda e, como a Lari falou, a gente pensa que vai ter uma explicação, se é alguma mulher do passado que, enfim, abortou, ou se ela mesma abortou, né? ou ela tá grávida e não sabe. Mas não explica nenhum momento por que aquilo acontece. Bom, então a gente vai falar então agora sobre outros pontos também, né, que a gente achou que são meio conturbados aqui nesse filme. E um desses pontos, pra mim, é a questão de outros temas não centrais no filme, que também foram subdesenvolvidos. A gente tem, por exemplo, ali a questão de alguns personagens que praticamente não têm função nenhuma relevante no filme. Eles estão ali por estar, como, por exemplo, os dois irmãos que moravam na casa antes desse casal chegar na casa. Então, eles estão ali no início do filme, eles parecem ser bem misteriosos, parece que existe um grande segredo por trás de tudo aquilo, né? Um outro ponto também que fica super subdesenvolvido é a própria questão do distúrbio alimentar que a protagonista ela tem, né? A gente tem a impressão de que eles vão desenvolver isso, que esse ponto ele vai ter alguma relevância, seja no relacionamento deles, seja no desenvolver de outras questões aqui no filme, mas ele praticamente não serve pra nada. O desenvolvimento deles foi bem estranho, porque, como tu mesmo disseste, no início, a primeira cena, quando eles estão se mudando pra casa, aparece a sombra deles de fundo, assim, olhando. A gente pensa, nossa, é bem assustador. Eles que vão aprontar alguma coisa ali. É quando eles vão, né? Ela tá sozinha com a criança. Eu ia morrer de medo se eu fosse aquela mulher. Tô numa casa no meio do mato, praticamente. Norte-americanos não tem noção de perigo, né? Nenhuma. E vai um rapaz e um menininho oferecer serviços. E ele olha pra ela de um jeito... tão assustador. Dá muito a entender que ele quer alguma coisa com ela. Eu ia me trancar na minha casa e ficar lá com a minha filha. E ela, não, tudo bem, pode vir aqui sim. Pode vir pintar a casa. Com a minha filha, tudo bem, sem problema nenhum. O menorzinho é uma criança, sei lá, pré-adolescente. Deve ter em torno de 12 anos, mais ou menos, por aí. No filme mostra o interesse nele por essa protagonista. É uma cena que ela tá... Sim, é verdade. Eu tinha esquecido dessa cena. É um outro exemplo de uma cena bem aleatória que não tem propósito nenhum no filme, né? Pode contar como é a cena. Ela tá, acho que na sala da casa, e ela tá com uma blusa meio transparente, se eu não me engano. E aí mostra o garoto olhando assim, pra ela. E é só isso. Não tem objetivo nenhum. Não tem objetivo. É só pra mostrar, nossa, pra adolescente tá interessado na moça ali. É um ponto que é trabalhado de forma muito deficiente no filme, assim como a parte do terror também. Se a ideia deles foi fazer uma adaptação pro livro, ela foi executada de mau jeito, porque pra gente que nunca leu o livro, e inclusive esse livro não tem em português, só tem em inglês, a gente fica sem entender.
muita coisa que tem no filme, muitos elementos que tem no filme, a importância de alguns personagens. A gente consegue perceber que eles têm a intenção de passar uma mensagem, talvez de justiça, porque naquela casa várias mulheres sempre sofreram do mesmo mal, né? Sim. Que foram maltratadas pelo marido, acabaram sendo assassinadas. Outro ponto que a gente não viu muito sentido, tem a ver com os meninos também, é que tem uma moça que o protagonista, né, o marido, ele se interessa por ela e ele quer se envolver com ela. Só que essa menina, ela é amiga dos meninos que já moraram na casa. Então, ela meio que conhece a casa, porque ela é amiga deles. Ele não entende direito se a relação deles de amizade ou se é alguma coisa a mais. Não dá, o filme ele não deixa isso muito claro pra gente. Não dá pra entender. E ela bate o olho no marido lá e já fala, esse cara não presta. Mas ao mesmo tempo que ela fala, esse cara não presta, ela vai pra cama com ele. Sim. E aí você fica assim, moça, por quê? O que você quer fazer? Será que ela quer provar que ele realmente é um cafajeste e aí vai contar pra mulher dele o que aconteceu, vai denunciar? Porque ele é professor também. Mas aí existem formas e formas de você fazer isso, né? Não precisava necessariamente... não precisava ter chegado ao ponto que chegou do envolvimento deles. E foi mais de uma vez, não foi uma vez? Pra ela querer provar alguma coisa. Então, eu acho que a intenção dela não era essa, não. Eu acho que ela realmente se envolveu com ele porque ela se interessou por ele e tudo mais. Porém, a reação dela... Ela se envolveu com o cara, né? Ela sabia que ele era casado, porque quando ela conheceu ele, ele estava com a filha pequena, né? E ele inclusive comentou que a esposa dele deveria estar esperando ele em casa. Então, assim, ela sabia que o cara era casado e se envolveu com ele mesmo assim, né? E depois ela teve uma reação completamente sem sentido pro que ela estava fazendo. E como se ela não estivesse fazendo nada de errado, enfim, como se ela mesma também não tivesse se colocado naquela situação, né? Como se ela não tivesse culpa. Ele exatamente. Eu não, eu tava só te testando. E a cena, quando ela vai embora, ela sobe no cavalo e vai pro horizonte. E ele fica lá mordido porque ela foi embora. Por quê, sabe? Eu até olhei pro meu noivo na hora e falei, gente, ela tá indo embora pro horizonte? Pra onde ela tá indo? Bom, então vamos lá falar finalmente aqui do final do filme, né? Que a gente tá adiando falar disso aqui, porque realmente o final ele foi bem peculiar. Eu vou começar falando sobre a parte sobrenatural, né? Que tem um papel, ou pelo menos deveria ter um papel, ou tinha a intenção de ter um papel importante aqui pro final do filme, mas que mais uma vez foi outro elemento que foi subutilizado, que foi mal desenvolvido aqui pro final do filme. Bom, a gente chega no momento do filme ali que é crucial, né, que a protagonista ela tá entre a vida e a morte, e a gente tem a entender aqui que ela tem uma espécie de ligação com a antiga moradora da casa, que é o espírito que se manifesta ali pra ela algumas vezes, né, e dá a entender que a história dela, a história de vida delas tem uma certa ligação, enfim, que no final das contas o espírito lá, a fantasma, vai salvar ela. A intenção, a ideia que o próprio filme passa pra gente é isso, né? Naquele momento ali em que o chefe do marido dela conversa com ela na casa, né? Que ele fala que a intenção do espírito lá não é de assustar ela, mas sim de ajudar. Então dá a entender realmente que no final das contas o espírito vai ajudar a mulher a se salvar, porque ela tá sendo perseguida pelo marido, né? O marido tá prestes a matar ela. E a gente acha que o fantasma vai fazer alguma intervenção ali na hora, fazer qualquer coisa que seja, pra impedir que aquilo ali aconteça. Mas no final das contas, não, o espírito não faz nada, a mulher simplesmente morre e a gente fica sem entender qual foi a função, então, desse espírito ali na casa. Pra mim, não faz o menor sentido aquele espírito, porque ele não fez nada pela mulher. Nessa cidade, tem pessoal que mora ali, inclusive que trabalham com o personagem principal, né, o protagonista lá, o marido doidão, eles são amigos dos espíritos, dá a entender que é uma sociedade que realmente acredita que os espíritos são amigáveis. Tem espíritos ruins, mas que a maioria, eles falam, né, de uma pós-vida sendo realmente uma continuação e que pode haver eles acreditam muito nisso, né? Isso é bem claro no filme. Entre o sobrenatural, que o sobrenatural pode nos guiar, né, em vida, nos ajudar. Então, como nessa casa, ela tem um longo histórico de crimes similares, que são mulheres que são maltratadas e mortas, né, assassinadas pelo marido, todos esses espíritos estariam interligados. Tem até um elemento físico que anel, simboliza né? isso, exato, que é um anel que
A menina ela acha na pia e ela começa a usar o anel. E isso representa a ligação dela com o espírito da mulher que tinha sido assassinada anteriormente. Então tem essa ideia de que esses espíritos dessas mulheres, inclusive o mais recente, né, que é aquele que aparece, ela estaria ali para ajudar ela a poder escapar do marido, a que não acontecesse com ela a mesma coisa que aconteceu com as outras esposas. Só que não, acaba que ela é assassinada do mesmo jeito. Tem alguns elementos que me lembraram muito Iluminado, eu cheguei a falar isso anteriormente no vídeo, que é o fato de ser uma casa cheia de espíritos. Você percebe que tem, né, até os personagens uma hora, ela é avisada, né, que tem mais de um espírito ali, que é tanto o espírito da moça que quer ajudá-la, mas tem o espírito também do... Que é o maligno. Do maligno, do homem que matou a esposa também. Então, do mesmo modo que ela estaria sendo ajudada pela esposa que foi assassinada, o marido dela também estaria sendo ajudado. Então você tem... ele, no primeiro momento, diz que ele é cético, que ele não acredita naquelas coisas, mas depois de um tempo ele passa a se comunicar com o espírito também, a pedir sinais. É interessante isso, né? Essa parte do filme. Me lembrou muito Iluminado, a questão dele ser atormentado aos poucos pelos espíritos, ser tomado ali para aquela atmosfera. Ele mata ela com um machadinho, que é igual. E isso também eu acho que é um outro ponto que foi um pouco mal desenvolvido também, porque a gente não vê essa transição muito bem dele se comunicando com o espírito, assim. A partir de qual momento ele passou a acreditar que os espíritos existem? O filme não mostra isso. O filme só mostra o momento em que ele é descrente, né? Ele não acredita em nada daquilo, que ele, inclusive, acha a maior baboseira a esposa dele, porque a esposa dele comenta com ele em um determinado momento em que existe alguma coisa na casa, alguma coisa nesse sentido, e ele trata aquilo como se fosse a maior bobeira do mundo, né? E a gente já vai pra parte do filme, que já é a parte final do filme, né, que é quando ele começa a cometer aquelas atrocidades ali, primeiro com o chefe dele lá na faculdade, depois ele tenta atropelar também a outra personagem lá e tudo mais, e aí ele parte pra atitude final, que é matar a própria esposa, né, e já chega nessa parte do filme, ele se comunicando com o espírito, ele ouvindo as vozes, né, ouvindo a voz do espírito influenciando ele a fazer aquelas coisas, e ele já tá ali um crente completo, né, ele já acredita, então, ou seja, a gente não conseguiu ver o momento de transição. E aí a grande cena final, que foi o grande motivo ápice pra eu dizer pra Lari fazer esse vídeo. Nossa, como falar desse final? A gente tem um momento ali em que esse protagonista, né, que ele também é protagonista do filme junto com a esposa, ele mata a esposa e ele simplesmente consegue se safar. De alguma forma, eles não conseguem provar que foi ele que fez aquilo com a esposa. Enfim, ele consegue seguir a vida dele aí como se nada tivesse acontecido, né? Inclusive, em relação também àquela personagem que ele atropelou em um determinado momento. Atropelou não, ele bateu no carro dela, o carro dela capotou, enfim, ela foi parar em coma no hospital, que é a Justine. E essa personagem, ela sabe de exatamente tudo que ele fez de errado ali na cidade. Ela sabe que ele traiu a esposa, ela sabe que ele... Ela não tem certeza, mas acredito que ela tem evidências suficientes pra argumentar que ele empurrou o professor do barco, porque ela viu ele todo molhado ali naquela cena, então ele tava no mínimo em uma atitude suspeita ali naquele momento, né? E ela ameaçou de contar toda a verdade pra esposa dele. E depois que ele conseguiu matar a esposa, ela conseguiu acordar do coma. A personagem acorda do coma, ela manda um recado pra ele, né? Ele já tá em outro lugar, já tá em outra cidade, já foi embora dali. E ela manda um recado pra ele dizendo que ela sabe de tudo e que ela vai contar. E aí ele sai daquele lugar ali desesperado, então assim, dá a entender de que ele, não sei, talvez vai voltar pra cidade e vai tentar terminar o serviço dele, né? E vai tentar matar a mulher ou fazer alguma coisa contra ela, vai tentar silenciar ela. Então assim, dá a entender de que é isso que ele vai fazer. Só que o que ele faz é bizarro. É ir pra água. Ele pega um barco, vai navegar, não sei se é no mar, se é no lago, enfim, vai navegar. E aí, simplesmente, o filme ele já introduz aí uma parte mais filosófica, né? Ele introduz aí um discurso sobre justiça, ele mostra algumas cenas ali das personagens, dando a ideia de que agora a justiça vai ser feita por conta de todas as mortes que já aconteceram, tanto da esposa dele quanto das mulheres que morreram ali anteriormente. Então, dá a entender de que ele vai sofrer a penalidade, de que
que ele vai sofrer as consequências dos atos dele. Porém, a gente espera que ele vai ser preso, né? Que a tal da Justine vai conseguir denunciar ele, mas o que acontece? Ele morre afogado. Quer dizer, a gente acha que ele morre afogado, né? Dá a entender realmente que foi isso que aconteceu com ele, né? Ele tá ali no meio do mar, né? Navegando, e aí simplesmente começa a acontecer uma tempestade, alguma coisa nesse sentido, né? O filme, nessa hora, ele até coloca uma frase ali dizendo que os únicos que podem enxergar os portões do inferno são aqueles que vão morrer, que estão prestes a ir pra lá. E aí, nessa hora, aparece ali todo um cenário com nuvens carregadas, vermelhas, dando a ideia de que ele tá indo pro inferno naquele momento. E aí, nessa hora que ele tá ali naquela tempestade, naquele sufoco, simplesmente a cena, né, a imagem ali dele navegando no lago, no mar, sei lá, se transforma em uma pintura. Tu lembra de Hércules, da Disney? Sim. Tu chegou a ver só o filme ou a série também animada? Assisti os dois. Tu lembra que tinha, acho que era no Hades, um personagem que é num barquinho que Sim. ele levava as almas pro inferno? Sim. Eu acho que foi essa a ideia, entendeu? Dele estar indo para o inferno. Uhum. Até no Está filme, navegando para o inferno. Exato. Aí teve aquela frase que é as mulheres, o espírito das mulheres falando que só alguém mal consegue chegar aos portões do inferno. Acho que foi essa a ideia. Mas foi estranho, porque, por exemplo, a Justine, que estava em coma. Em coma, ela ouviu como se fossem as vozes dos espíritos, falando pra ela, acorde, você tem que fazer algo. Uhum. E aí ela realmente acorda. Eu acho que ela acorda até assustada, né? E aí ela, beleza, tem que fazer algo. Ela manda aquele bilhete pro cara. Que pra mim já foi uma atitude errada, porque se você vai denunciar alguém, você não dá avisa. spoiler. Tu não fala, Você não fala, olha, eu vou te denunciar. Vai lá e denuncia, caramba. Então, o cara vai fugir. Enfim, ela avisa, olha, tô aqui, né, doente ainda, tô internada, mas eu sei que você fez. Olha lá, hein? E aí, como a Lari falou, ele sai correndo, a gente pensa que ele vai até o hospital, talvez botar cabo da vida dela. E aí ele vai pra esse, não sei se é um rio, e isso tudo acontece, né? Então, ficou muito vago, porque parece que não fez sentido dos espíritos terem acordado Justine só pra isso. Porque se fosse pra ele morrer no lago... Não precisava nem ela ter acordado, bastava ele pegar o barco e navegar que... Exato. Teria tido o mesmo efeito. Não precisava ter dado bilhete pra ele ir pro lago. Não fez sentido ele ter ido pro lago, de qualquer maneira. De qualquer forma, não fez sentido ele ter ido pro lago. Exatamente. Galera, esse aqui foi a nossa opinião sobre esse filme, né? Se você também quiser comentar alguma coisa, se você já assistiu esse filme, se você discorda da gente, se você acha que esse é um bom filme, fala aqui pra gente nos comentários. É sempre legal saber o que vocês acham também. Não tem problema nenhum se vocês discordarem. Mas, galera, é isso aí. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Não esquece também de deixar o seu joinha aqui no vídeo, porque isso é muito importante pra gente. Então a gente se vê numa próxima e até lá. Tchau.